Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que veio uma nuvem luminosa e os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele escutai. Podem sentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, amados irmãos, o Espírito Santo me trouxe essa mensagem para trazer ao seu coração e ao meu coração, com um tema que diz assim: Deus se revela para quem Ele quer. Repita comigo: Deus se revela para quem Ele quer. Fala para o seu irmão: Deus, Ele quer ter uma experiência contigo. E hoje é a oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de termos essa experiência, de tocarmos em suas vestes, de tocar em seu coração, e a sua glória se manifestar no meio de nossas vidas, se eu e você tivermos com o coração quebrantado diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer se revelar para você nessa noite. A Bíblia vem falando que Jesus Cristo chamou 3 discípulos. Um chamava Pedro, outro chamava João e outro chamava Tiago. A Bíblia vem falando que ele pegou esses 3 discípulos e trouxe até o monte para ali ter uma conversa particular diante deles, para ali se expressar o reino do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus, quando olhou para Pedro, Jesus sabia muito bem a situação em que se encontrava o apóstolo Pedro. Jesus sabia que lá na frente Pedro iria negar o seu nome durante 3 vezes. Jesus conhecia o caráter, a personalidade da vida de Pedro. E assim como Deus conhece o seu caráter e a sua personalidade. Mas ele chamou esse discípulo ousado, o homem que ao mesmo tempo pode ter negado a Jesus, porém lá na frente se tornou um grande evangelista, um grande missionário, um homem que não tinha nem conhecimento, muito menos tinha letra, mas era um homem de oração. Era um homem dedicado a Deus, que a Bíblia fala que somente a sombra dele ia lá e curava os enfermos e expulsava os demônios. Esse homem que eu estou falando é o Pedro, que a Bíblia nos relata. A história dele foi marcada. A experiência com ele com Jesus foi tremenda. Quando Jesus, ele chama em particular, ele não chamou porque os 10 pessoas, porque os 9 que ficaram lá embaixo. Jesus preferiu somente esses 3. Porque aleluia, o mistério descendo aqui. Amachuricante orábia. Seria aquele que iria estar cheio da graça dele e ao mesmo tempo iria estar curando pessoas, irá estar curando pessoas com a unção que habitava sobre dele.
O segundo era Tiago, a qual a espada viria sobre ele e o mataria. E a terceira pessoa se chamava João, a qual o Apocalipse fala sobre ele. São 3 pessoas, 3 homens, a qual onde Jesus Cristo ia, ele falava o que estava acontecendo com ele. E eu creio que nessa noite não pode estar aqui Pedro, muito menos João, muito menos Tiago, mas Deus escolheu você nessa noite. O Espírito chamou você hoje para um particular. E Ele quer se transfigurar a sua glória, se manifestar diante da sua vida, para que você entenda que Ele é Deus e é soberano, e que os céus Ele guarda para a glória dEle. Esses 3 foi o exemplo de vida. A Bíblia fala que antes, no capítulo 16, lá em Mateus, versículo 13, Jesus pega os seus discípulos em particular e fala para ele assim: o que falam de mim por aí? O que dizem que eu sou? E uns falam assim: tu és João Batista. E outros falam, uns falam que tu é Elias. E outros falam que tu és um profeta. Jesus falou: e vocês, quem são? Diz a Bíblia Sagrada que vem Pedro tomado pelo Espírito Santo e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Naquele momento Jesus já estava se revelando para o apóstolo Pedro. E o interessante é que Jesus se irmava sempre com Pedro. Jesus sempre olhava para Pedro. Lembra da Bíblia falando que quando Jesus vinha em cima do mar e Pedro estava ali, ele falou assim: ó Pedro, vem cá, pode vir até mim. Sempre Jesus escolhia Pedro e sempre Pedro falava algo para Jesus. Era um homem que queria conhecer a personalidade, a pessoa de Jesus. Era um homem que estava sedento. Era um homem que queria ter uma experiência forte com Jesus. E para ter experiência com Jesus requer alguma coisa. Requer sempre alguma coisa. Jesus, quando Ele chama alguém para poder se manifestar, Ele primeiramente experimenta. Porque no capítulo 16, lá em diante, Jesus falou para eles assim: ó, se vocês quiserem vir após a mim, tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e venha atrás de mim, pode me seguir. Porém, se vocês quiserem vir até após mim, porque se vocês vierem após mim, eu vou me manifestar para vocês. Eu vou mostrar o que é o reino do Deus vivo, a qual enviou a mim para estar ensinando os seus mandamentos. E naquele momento eu imagino que estava Pedro, Tiago, João e os outros discípulos pensando: o que será tomar a cruz? O que ele quer dizer com essa palavra para nós? Eu imagino que ficaram 6 dias ali, pensando, maquinando em suas mentes, meditando aquela palavra que Jesus Cristo estava falando para eles. E até que um dia, chegou esses 6 dias, Jesus chama eles para o monte. Porque Jesus já tinha observado que eles queriam conhecer Ele, não só de ouvir falar, mas de contemplar. Jesus não quer que eu e você o conhecemos somente de ouvir falar, mas que experimentamos, mas que nós contemplamos a face dEle, para a glória dEle. A Bíblia vem falando em Êxodo capítulo 3, de um certo homem chamado Moisés. Moisés era um homem eloquente, era um homem que realmente tinha disposição. E a Bíblia diz que quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, diz a Bíblia Sagrada que de repente ele bate de frente com uma sarça ardendo para a glória de Deus.
Deus escolheu ele para experimentar e para se revelar. Ele estava trabalhando, ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai. E naquele momento Deus pega ele e chama ele: vem cá me experimentar um pouco. Vem cá ter uma experiência comigo, porque eu quero me revelar diante de ti. Quando isso acontece, Deus dá uma palavra para ele: Moisés, vai lá libertar o meu povo. Vai lá tirar o meu povo das garras de Faraó. Vai lá, porque eu sou contigo, Moisés. Por onde queres tu andar, Moisés? Porque a partir de hoje, Moisés, eu decreto que vou fazer você ter mais experiência comigo. A partir de hoje, Moisés, eu vou fazer você ter mais intimidade comigo, Moisés. E naquele momento, diz a Bíblia Sagrada, que Deus chama ele e fala: olha só, põe as tuas mãos debaixo da sua blusa. E quando ele colocou as suas mãos ficou leprosa. Logo depois Deus fala assim: pega aquela vara ali, Moisés. Joga ali, Moisés. Moisés vai, pega e se torna numa cobra. Deus chamando ele para se revelar. Deus chamando ele para ter um experimento com ele, para se experimentar mais ele. E às vezes você pode estar aqui nessa noite e falar assim: mas Deus me chamou, será? Será que Deus realmente quer que eu tenha essa experiência com Ele? Será que realmente Deus está querendo que eu possa sentir Ele mais de perto? A Bíblia fala que quando Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu não vou mais no meio de vós. Moisés automaticamente fala: Senhor, se tu não for, também não saio daqui. Moisés já estava acostumado a ter experiência com Deus. Moisés estava acostumando com a presença de Deus. Moisés não queria ser mais o mesmo. Moisés, ele queria ser a diferença. Moisés, ele queria deixar a sua marca. E não, nessa noite Deus fala contigo: deixa a tua marca de experiência com Deus. Todos os discípulos e profetas passaram por uma experiência com Deus. E uma experiência com Deus às vezes dói. Às vezes Deus toca em nossas vidas, permite situação acontecer para nós se aprofundar mais em oração, para nós buscar mais na palavra, para nós estarmos jejuando, buscando mais a face dele. Mas por que, Robson? Deus é mau? Não. Deus, ele quer se revelar para você. Deus, ele quer mostrar a sua glória para você. Deus quer mostrar a sua glória somente para você. A Bíblia fala que quando Deus olhou para Pedro, Jesus falou para Pedro, Jesus falou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes. Mas Pedro teve que passar pelo momento em que ele teve que se humilhar diante de Jesus. Porque quando ele negou a Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele chorou ali com a alma diante de Jesus. Porém, amados irmãos, ainda que nós passamos por essa situação, Deus jamais deixará em você desamparado. Porque se ele foi com a tua cara, ele vai movimentar as águas. Se ele foi com a tua cara, ele vai te revelar. É no meio do deserto, é no meio da fornalha, para ver a glória dele. Oh, aleluia. Experiência com Deus é luta, é aflição. Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus experimentou Israel. Deus permitiu passar no deserto para que ele viesse se manifestar diante deles. E o interessante é que na Bíblia Sagrada diz que uma certa vez ele falou para Moisés: Moisés, traga o fogo até mim, Moisés. Traga aqui o Monte Sinai, Moisés, porque eu quero me revelar para eles.
Aí o povo se arruma, se santifica, se prepara, bota a melhor roupa e vai até o Monte Sinai. Só que quando eles ouvem a voz do Criador, diz a Bíblia Sagrada que ele fala assim: Moisés, é melhor nós ouvirmos a ti do que a ele. E quando nós tomamos essa atitude, Deus ele acaba se entristecendo conosco. Por quê, irmão Robson? Porque nós acabamos escolhendo em ouvir a voz de um profeta, acabamos de querer ouvir a voz de uma pessoa humana do que ouvir a voz de Deus. Deixamos de ouvir a voz de Deus só porque Deus falou. O povo ficou atemorizado, o povo ficou assustado, mas Deus queria se revelar. E nessa noite, meus amados irmãos, deixa Deus falar contigo. Não tema, porque Ele quer se manifestar no meio da tua vida. Deus pode usar até os seus profetas na terra, mas o que Ele quer é intimidade contigo. O que Ele quer é experiência contigo. Ele quer se revelar para você. Ele quer se manifestar para você. Ele quer se revelar para você. O Deus que eu sirvo, Ele quer se revelar para você. Jovem, Deus que eu sirvo, Ele quer se revelar para você. Porque eu sou apenas jovem, eu quero curtir. Ei, Samuel era jovem. Deus foi lá e falou: Samuel, Samuel, porque Ele queria se revelar para ele. Deus quer se revelar para você, jovem. Deus quer mostrar a sua glória para você. Não deixe que nada tire você do foco ou do caminho. Deus chamou esse Moisés para isso, para se revelar, para libertar o povo. Porque como vemos aqui, foi ser um culto de missões. Para fazer missões, temos que estar conectado com Jesus. Para poder fazer missões, temos que ter intimidade com Jesus. Mas como é que é isso, Robson? É dobrar o seu joelho e convidar o Espírito Santo para dialogar. Como é que faz isso, Robson? É pegar a Bíblia e falar assim: Senhor, senta comigo, medita comigo. Ele vai se revelar para você e vai te fazer o seu arma poderosa. Vai fazer seu instrumento poderoso para te usar para ir para fora. Todo missionário tem que ter uma experiência com Deus. Porque se eu e você não tivermos contato, que alimento vamos levar para o povo? Que experiência vamos levar com o povo? O povo lá fora quer ver a grandeza de Deus. Quantas pessoas estão por essa porta que querem ver o poder de Deus, Deus? Muitos entraram por essa porta quer ver a grandeza de Deus. E Deus escolheu você, irmã. Deus escolheu você, irmão. Deus escolheu você, jovem. Deus escolheu você, criança, para poder usar na face da terra, para mudar o estado desse paraíso, para mostrar o paraíso que a glória de Deus permanece sobre nós, que a glória de Deus está em nós. Só depende de mim e de você. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo estava passando por contorno de Galileia, Ele chamou André. Depois de André, Ele chama Pedro. Depois de Pedro, Ele chama João. Até que chegou o dia, Ele falou lá: João, vamos lá até a casa do meu amigo Felipe. E quando ele chegou até Felipe se alegrou, ficou alegre, ficou feliz por saber que aquele era o Cristo. Aquele é aquele que os profetas tinham falado, que Moisés tinha falado para escutar ele. E Felipe, por tão estar emocionado, tão alegre, ele fala assim: vamos lá pegar meu amigo Natanael. Ele diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo indo em direção de Natanael. Logo lá na frente estava Felipe e falou:
chegou até Natanael. Aí está aqueles que os judeus falaram, que Moisés falou. Natanael ignorou o que ele disse. E ele falou assim: porventura pode vir alguma coisa de Nazaré? Só que Natanael não sabia, era que Jesus queria se manifestar para ele. Era que Jesus queria se revelar para ele. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando chegou até Natanael, Jesus falou assim: aí é o israelita em que não há dolo, ou seja, má fé. E ele disse: de onde tu me conheceste? Jesus falou assim: meu filho, é o seguinte, eu sou aquele que vira na frente, conheço o passado, conheço o futuro, conheço o presente, eu sei de todas as coisas, porque antes que você viesse aqui, eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Eu sou aquele que vocês esperam para a glória minha, Natanael. Quando Natanael ouviu as palavras de Jesus, a Bíblia diz que ele se alegrou. Jesus falou assim: Natanael, não se alegra com isso, Natanael, mas se alegra porque a partir de hoje você vai ver anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo, as portas subindo e as portas descendo. Ei, querido, tem a palavra de Deus para você. A partir de hoje Deus vai trazer resposta para a tua vida. Deus é um Deus que se revela para quem Ele quer. Ainda que você seja aquela pessoa que fala: eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de ouvir a voz de Deus. Deus falou assim: eu não vejo como vê o homem, eu vejo o seu coração, eu vejo que a tua alma grita por mim, eu vejo que a tua alma está querendo experimentar a minha presença. Então, a partir de hoje, toma posição diante de Deus e chama Ele para a conversa, porque Ele quer se revelar para você. Deus, Ele é assim. E não importa quem você seja ou quem você é. Jesus, Ele olhou para mim e falou: filho, eu quero você. Para quem não conhece a minha história, eu morava no Rio e eu falava: Deus, eu preciso de alguém que me ame. Quando eu me encontrava na vida da criminalidade no Rio, meio tosco, achando que era alguma coisa, mas Deus falou assim: eu quero você, eu quero experimentar você, eu quero que você experimente a minha presença. Quando foi em 2005, amados irmãos, eu lembro completamente, quando eu fecho meus olhos, parece que eu vejo um anjo ali falando nos meus ouvidos, e um dia o Senhor bateu no meu coração e falou: vai para a igreja hoje. E quando eu fui, entrei na igreja, um brinco desse tamanho nas duas orelhas, e achando que era o cara, e o pastor pregando, falando do amor de Deus, e eu já estava meio assim: o pastor fala muito, né? E abusando ali, dentro da casa de Deus, depois de morrer, e ele falando. Aí eu falei: pastor, a próxima aceitação de Jesus vai ser, aceita agora. Eu falei: não, agora não, mas vai ser depois. Quando eu pensei que eu iria me firmar na igreja, num sábado eu acabei passando pelos colegas meus, e aí assim: vou pro baile. Fui pro baile, curti o baile funk lá, e comecei a chapar, beber, usar drogas, conhecer mais gente. E quando eu saía do baile, eu lembro muito bem que eu estava indo para sentido Rio, e quando eu estava sentindo Rio, vi muita gente vir na minha direção, e eu falei assim: quem é aquele povo ali? E de repente vi gente pegando pedra, pau e tudo. Quando eu cheguei bem perto, só vi a espera cair em cima de mim. E aí meu coração correndo. Aí fui dormir. Quando chegou no domingo, me arrumei e falei: vou para a igreja. O irmão vai para a igreja? Eu falei: vou para a igreja hoje. Ele: estou brincando comigo. Eu falei: vou. Quando eu cheguei na igreja, irmão, entenda que eu estou falando contigo. Deus está te incomodando, aí você vai aprender hoje porque Ele está te incomodando. E eu estava na igreja, ouvi o louvor, ouvi a pregação,
E quando o pastor falou assim, eu quero saber quem quer levantar a mão para Jesus nessa noite. E eu olhei para meus colegas lá, o cara pulando que nem pipoca, eu falei, meu Deus. E eu na minha. Fiquei na minha, falei, não vou não, vou curtir mais um pouco. E aquele negócio me incomodando. Teve uma hora que eu não aguentava mais, porque o Espírito Santo de Deus tomou meu corpo e começou a me incomodar. E disse, vai até na frente. E eu relutando, segurei o banco, falei, não vou. Mas, amados irmãos, contra o Espírito Santo ninguém pode. Ninguém tem poder para controlar o Espírito Santo. Naquele momento, amados irmãos, lembro que eu levantei a mão para Jesus. Eu falei, eu quero esse Jesus. Naquele momento as escamas dos meus olhos caíram e o poder do Espírito Santo se manifestou. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E você vai ter a mesma experiência com o Senhor. Deus, quando quer chamar alguém para a experiência, irmão, Ele vai na boca de fome, pega e coloca aqui dentro para dar glória. Deus, quando chama alguém para poder ter experiência, Ele vai na prostituição e coloca aqui para dar glória. Deus é assim, meu irmão. Deus não vê como vê o homem. Entenda, igreja, quando você vê alguém lá fora, não julgue sua aparência. Daqui a pouco Ele está aqui do teu lado, dando glória, aleluia, bendizendo o nome do Senhor. Deus quer levantar a moral de jeito aqui dentro. Deus está querendo alguém aqui se levantar sua moral. Deus está querendo fazer alguém ter experiência mais forte com Ele. Meu queridos amados, creia somente nesse dia que hoje Deus quer se revelar para você. Jesus pega simplesmente, mais uma vez, Pedro, Tiago e João e leva ele até o Monte das Oliveiras. Ele é assim, ele escolheu logo três homens que iam dar um pouquinho de trabalho por ele, mas porém iam ser grandes homens de Deus. Ele olhou para Tiago e João e falou, não aguento mais, vocês ficam aí, eu quero eles aqui, eu quero me revelar para eles. Quando Jesus chega até o Monte das Oliveiras, a Bíblia Sagrada diz que ele falou assim, olha só, não é o reino de Deus que eu vou revelar não, mas é o que eu estou passando. O discípulo fica assim, o que eu estou passando, mestre? Esse pensamento teu. Eu imagino aquela hora que alguns vão assim, pô, será que ele vai se revelar de novo para nós? Será que ele vai abrir nossos olhos para ver a grandeza do Deus vivo? Só que Jesus falou assim, eu quero me revelar outra coisa. Eu estou completamente angustiado. Eu estou com a minha alma entristecida. Fique aqui comigo porque eu quero que vocês velem comigo. Fica só um pouquinho. Eu já revelei quem eu sou para vocês. Eu vou morrer por vocês. Mas fica só um pouquinho, vela comigo. E naquele momento Jesus Cristo falou para eles que estava angustiado, que estava entristecido, o cansaço físico era tão grande que eles não poderiam ficar uma hora com Jesus. Mas diz a Bíblia Sagrada que mesmo Jesus estando sozinho, humanamente falando, mas Deus foi lá e enviou o Consolador para se revelar para ele. Ei, querido, uma palavra tenho para você. Você pode estar angustiado, aflito e todos te abandonar. Deus vai enviar o seu anjo para te consolar a tua vida. Deus quer se revelar para você. Remandar a Shurianda Errácia. É o momento que Jesus passou. Ele estava angustiado, estava com dor por causa do pecado da humanidade. Mas uma coisa que ele não fez é desistir de mim, de você. E uma coisa que o Espírito Santo fala no meu coração: não desista dele, meu filho. Não desista dele, minha filha, porque ele não te abandonou jamais. Ele jamais te desamparou. Ele jamais te deixou só. O que ele quer é que você só experimente mais ele para a glória dele.
Getsemane, lugar de intimidade com Deus. Está no Getsemane, começa a entender o que Deus quer contigo. Está passando pela luta, começa a entender o que Deus quer contigo. O Espírito Santo nos últimos dias, ele tem falado ao meu coração e fala: meu filho, se aprofunda mais, porque eu quero me revelar mais diante de você. Eu quero mostrar que eu sou de verdade. Não seja somente como Jó, porque se o que você está passando é a minha permissão, porque lá na frente você vai estar juntinho comigo, vai estar exaltando meu nome. É assim na tua vida. Deus está permitindo para se revelar para você, para mostrar a você a sua glória. E é só você. Logo a Bíblia vem falando no capítulo 10 de Daniel. O homem que orava 3 vezes ao dia. O homem que estava cuidando de 40 províncias. Esse homem, um certo dia, orou 21 dias para que Deus trouxesse a resposta a qual ele queria. Diz a Bíblia que de repente aparece um anjo diante dele. Ele não aguenta, ele se ajoelha, ele se humilha, ele abaixa a cabeça, e o anjo começa a dizer para ele: Daniel, as tuas orações foram ouvidas desde o dia que te humilhaste diante de Deus, e desde o dia que aplicaste o teu coração a entender o que Deus quer contigo. Diz a Bíblia Sagrada que os homens que estavam com ele não ouviram nada, mas ficaram atemorizados e saíram, retiraram. Sabe por quê? Deus queria somente se revelar para Daniel. Deus só queria se mostrar para Daniel. Quando Deus olha para mim e para você, Ele quer só eu e você. Aí Deus tira irmão, aí Deus tira colega, aí Deus tira família, aí Deus tira todo mundo, fica sozinho, só você e Ele. E você não entende, porque eu estou passando por isso. Você às vezes chora, no seu íntimo você pensa que está pecando contra Deus. Ah, Senhor, eu pequei contra Ti, eu errei contra Ti. O Senhor: não, filho. É porque eu quero te levar a um profundo de intimidade. Eu quero te revelar a minha glória. Eu quero fazer como eu fiz com Isaías. Isaías, ele contemplou a minha glória, contemplou o meu trono, contemplou meus anjos. Eu também quero te revelar a minha glória. Eu também quero te revelar o meu trono. Eu quero que você veja meus anjos. Eu quero que você comece a sentir a minha presença e comece a ficar cheio da minha glória, porque quando tu está cheio da minha glória, a presença minha se manifesta onde tu está. Deus escolhe apenas homens que eram incapazes, homens sem cultura, indoutos, homens que não tinham, pelo menos nem temor a Deus, mas Deus escolheu eles. Você acha que está aqui dentro por quê? Você acha que Deus não escolheu você para uma intimidade maior? O Pai quer uma intimidade contigo. O Pai quer se revelar para você. O Pai quer se manifestar para você. Entenda uma coisa: se alguém saiu de perto de você, é porque o Pai afastou para somente dialogar contigo. Às vezes a sua amizade está atrapalhando de Deus falar contigo. Às vezes quem você está andando está atrapalhando de você sensibilizar a voz de Deus, de querer entender o que Deus quer fazer contigo. E Deus quer. Deus chama cada um com propósito. E o propósito é se revelar para mim e para você. Quando Deus está vendo um homem chamado Saulo de Tarso atacando a igreja,
o homem bem vestido que consentiu em deixar matar Estevão, cheio do Espírito Santo. Deus olhou para ele: eu vou fazer ele ter uma experiência comigo, eu vou fazer ele me conhecer. Esse baixinho está abusado, esse baixinho está acabando com a minha igreja, mas não vai acabar não, porque eu sou Deus que sustenta a minha igreja. Diz a Bíblia Sagrada que quando Saulo, montado ao cavalo, vai até Damasco, ele bate de frente com resplendor e cai por terra. A Bíblia diz que quando ele cai por terra, ao mesmo tempo ele fica cego e só passa a ouvir a voz do Senhor. Porém, antes, amado irmão, ele se viu a revelação de Deus, ele contemplou a glória de Deus na sua vida. Não sabemos de que forma Deus vai se manifestar em minha vida ou na sua vida. De repente, Deus permite uma situação ocorrer na sua vida. De repente, Deus tira alguém da sua vida. De repente, Deus permite alguma coisa acontecer no seu trabalho. Mas não é porque Deus é mau, é porque Deus quer se revelar para você. Deus quer se mostrar para você. Tenho muita experiência, graças a Deus, com esses 9 anos para misericórdia. Tem momentos que eu não tinha nada em minha casa. E eu dando volta à igreja, mas até um louco, rodando para lá e para cá, rodando, sem nada, sem um arroz, sem um feijão. Mal entrei para a igreja, meu Deus, de prova. Eu não tinha nada. E eu assistindo DVD, até que um dia, até que um momento eu parei e falei assim: eu vou orar. Quando eu orei a Deus, falei: Deus, eu preciso de algo, preciso de comer, preciso me alimentar. Já faz 3 dias que eu estou sem nada. E o Senhor foi lá, tocou no meu líder. Para tu ver, irmão, nem meu líder estava percebendo nada. É permissão de Deus, irmão. Às vezes Deus permite tocar no líder e por líder não vê nada. Às vezes você está precisando de alguma coisa na sua casa e às vezes o líder não está me vendo não. É Deus experimentando você, irmão. É buscando intimidade com Deus. E eu falo: esse pastor só Deus na minha vida, toma conta da igreja e nada. Eu falo: meu Deus do céu, o que está acontecendo? E quando eu me humilhei e procurei saber o que Deus estava acontecendo, o Senhor foi lá, tocou no meu líder. Depois ele veio com as bolsas de compra. Opa, Jesus! Daqui a pouco Deus toca no ímpio. Posso meu coração incômodo. Eu estou servando para você. Eu falei: que benção. Daqui a pouco foi outro, eu tenho com você. Daqui a pouco vem dinheiro. Meu Deus do céu, o milagre aconteceu, irmão. Sabe por quê? Deus está me experimentando para eu ver a glória dele. Deus está permitindo para ele se revelar diante de mim. Você tem que entender o que Deus está fazendo em sua vida. Qual é o propósito? Porque vem sobre a minha vida doenças, porque vem sobre a minha vida pedras, calúnias, porque muitas vezes sou aflito. É porque Deus quer que você o experimente, que tenha experiência, que seja conectado com Ele. Deus jamais vai se revelar para alguém sem menos pagar um preço. Tem um preço a pagar, tem uma renúncia a ser feita. E é assim que Deus fez na minha vida. Pela vida do apóstolo Paulo, pela vida do nosso amado profeta Daniel, nosso demais irmão. A Bíblia diz que Deus permitiu que o João fosse até a ilha de Pátimo para se revelar. Era um homem já ansioso, o Senhor era ancião, mas Deus foi lá e permitiu que ele fosse lançado até a ilha de Pátimo e lá ficasse só, simplesmente para revelar o que está escrito aqui. Deus vai permitir essas coisas acontecer, irmão. O vento está soprando em sua casa, não ligue. É Deus querendo intimidade contigo. Às vezes a luta vem. É Deus permitindo para que você cresça espiritualmente, amadureça, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida.
Deus, Ele quer ver a sua vida mudada, irmão. Deus quer que você comece a saltar de alegria diante dEle. E comece a entender que tudo que você passa é um propósito, é uma permissão da parte de Deus, para poder Ele se revelar para você. Porque Deus se revela para quem Ele quer. E Ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para a igreja. Ele quer ver a igreja sentir uma glória sobrenatural. Deus está me dizendo que está preparando um povo aqui, ó. Deus está capacitando gente aqui que é incapaz. Ele está falando: filho, fala para o meu povo que eu vou, a partir de hoje, capacitar e vou revelar a minha glória diante do meu povo, porque o meu povo vai ver o que é o meu poder diante deles. Ele está aqui nessa noite, irmão. Ele está aqui nessa noite. Ele escolheu você. Fica de pé em nome de Jesus.